Família linda da nossa querida Maçonaria Universal, seja bem-vindo ao seu canal Vamos Viver Maçonaria. Meus queridos, esse irmão que vos fala é Jair Gomes. Estou aqui no meu quarto me recuperando, mas na verdade já tive o retorno ao médico. Ele me deu alta, mas a cunhada, a minha esposa, exige que eu descanse aí mais uns 3, 4 dias para que eu possa voltar às minhas atividades. Meus irmãos, é com muito pesar que eu passarei a relatar para vocês algo que não me deixa feliz. Não me deixa feliz. Nada do que um momento como esse de pura interiorização, de reflexão, de um momento que você tem consigo mesmo, para que você possa refletir tudo aquilo que você tem vivenciado. E no último vídeo que eu deixei para vocês, eu falei de algo bastante interessante. Aqueles mais atentos, aqueles mais intuitivos, devem ter percebido quando eu falei sobre registros acásticos. Eu não vou aqui entrar na matéria, porque levaria aí uma palestra. Mas aqui, hoje você tem acesso aí à Era Cosmonáutica, vai lá no Google e vai lá no YouTube e você vai ter bastante informações sobre o que se é os registros acásticos. Para mim é uma realidade quântica, certo? Como eu falei, não vou entrar no mérito aqui da discussão em relação à matéria, mas para mim é uma realidade, para mim é uma verdade, entendeu? É uma verdade, para mim é uma verdade. E eu, nos meus devaneios, eu tive acesso a esses registros, o que tange a matéria a qual eu estou inserido, que é a maçonaria. E depois que eu tive uma experiência que antecedeu a minha cirurgia, eu não poderia deixar de chegar aqui para vocês e não falar. Eu sou uma metamorfose ambulante, eu não tenho verdades absolutas. Eu estou eternamente aprendendo, eternamente evoluindo. E o que me deixou... eu sempre me negava, vocês estão vendo o meu pesar de língua, né? Porque é um assunto muito delicado. Eu sempre me negava a buscar esses registros, porque eu sabia que algo intuitivamente dentro de mim, eu achava que tinha algo muito errado, muito mentiroso. Eu me baseava simplesmente nos relatos escritos dos protagonistas, dos que nos antecederam. Os relatos escritos são aquilo que você quer escrever de acordo com o que você acha conveniente. Mas os registros acásticos está a verdade. É o mundo das ideias de Platão. É o éter. E lá está tudo que a humanidade vivenciou e há de vivenciar e está vivenciando. Está tudo. Se você for um cara sensível, você vai lá e vê tudo. Aí você vai ter a ideia dos profetas, etc, etc. Vou falar aqui um pouco assim para você entender. Eu procuro muito ser racional, não procuro entrar em devaneios. Mas o que eu vi, e depois buscando fontes históricas, saindo da matrix maçônica, indo para a realidade de fato, foi comprovado a mim tudo aquilo que eu vi. Eu não vou aqui perder tempo em datações, perder tempo em citar fulano ou cicrano, mas relatarei somente aquilo que eu vi. Mas antecedo a vocês, com toda a sinceridade a qual vocês me conhecem. A maçonaria que foi apresentada para nós outros, que eu fui iniciado, que eu fui elevado, que eu fui exaltado, é uma mentira. Não tem originalidade. Não tem fundamento dentro das tradições
de fato do que querem nos apresentar. Na verdade, vos digo, a maçonaria nunca existiu como tradição, como originalidade. Mas Jair, tu defendeu isso ontem. Mas Jair, tu estava defendendo isso há 5 anos. E hoje tu vem nos dizer que ela não tem originalidade, ela não tem tradição iniciática. Não tem, meus irmãos. Eu falo isso com a dor no meu coração, emocionado. Segundo o que eu vi, não tem. Não tem. Agora tem sim. A ideia que foi supraplantado, que foi roubado das guildas, das oficinas, dos tempos da Idade Média, né? Aonde vivenciava as guildas e as corporações de ofício. Corporações de ofício. Se você buscar aí, historicamente, e estudar o que sejam as corporações de ofício, você vai ver que havia corporações dos pedreiros, corporações dos criadores dos carpinteiros, dos marceneiros, dos fabricantes de bolsa, de sapato. Havia várias cooperações na Idade Média, segundo a nossa história. Só que nos registros arcásticos está bem explícito, está bem claro como tudo funcionava. As corporações, elas tinham as suas próprias formas de vivenciar o seu ofício. E elas se mesclavam dentro de uma ideia conjunta de que havia o aprendiz, o companheiro e o mestre daquela oficina. Mas eles não estavam nem aí deslumbrando o que seja o conceito futuro do que iria vir a ser maçonaria. Eles estavam dentro dessa ideia corporativa, dentro dessa vivência, dentro desse organismo a qual eu dei uma pincelada no meu vídeo anterior. E eles estavam mesclado à ideia do Evangelho de Jesus, que nada mais era a Igreja Católica. Então eles tinham um código de moral, de conduta, dentro das suas corporações, baseada dentro dessa ideia cristã, dentro dessa ideia judaica cristã. E ali tudo aquilo que você ouve falar de maçonaria, que vem dessas corporações e que a maçonaria especulativa toma para si como absoluta e que detém todas essas tradições, é mentira. Esses irmãos, essas pessoas que faziam parte dessas corporações de ofício, eles não tinham nenhum conhecimento esotérico, ritualístico, herméticos, de iluminismo, não tinham. A vivência deles era pautada dentro de um movimento corporativo de ofício, de trabalho, de construção, de criação. Eles não tinham ideia nenhuma de hermetismo, de ocultismo, de alquimia, não. A ideia ali era passada segundo as tradições do trabalho do ofício. Pedreiros geravam pedreiros, carpinteiros geravam carpinteiros, e etc, etc, etc. Eles mantinham uma organização baseada dentro da evolução do mérito daqueles que vinham chegando dentro da sua corporação. O menino, o rapaz, o adolescente era chamado a essa corporação. Ali ele entrava como aprendiz, logo depois se tornava um companheiro e logo, dentro do crescimento merecedor dele,
do conhecimento que ele ia adquirindo e ganhava por esse mérito, ele poderia se oferecer, se tornar um mestre da oficina, ou seja, dentro daquela corporação. E daí, quando ele se mostrava com toda a aptidão, ele passava por um processo não muito diferente que hoje a gente vive hoje, acadêmico, ou seja, ele criava uma nova forma, por exemplo, se ele trabalhasse com carpintaria, ele criava uma nova cadeira, onde ele ia mostrar para a bancada de mestre que aquela cadeira tinha originalidade, ela tinha segurança e etc, etc. E aí ele mostrava a sua criação para aquela bancada e aquela bancada analisava e aí ele se recebia então o título de mestre. E aí ele poderia então formar a sua própria corporação, a sua própria oficina para assim ensinar o ofício ao seu aprendiz e ao seu companheiro. Estude um pouco de história medieval da Idade Média que você vai convir comigo. Eu não sou historiador, não fiz história, eu estou só dando aquilo que eu vi nos registros acásticos. Eu não sei nem se tem veracidade, mas eu estou falando pelo que eu vi, a experiência que eu tive, certo, meus queridos? E o que acontece? Aí vem o protestantismo, vem a dominância do capitalismo, vem a monarquia, vem tudo aquilo que nós conhecemos hoje, da dominância, da subordinação, da escravatura, faz com que aquelas corporações de ofício, que havia várias corporações, de pedreiros, de carpinteiros, de curtidor de couro, e etc, etc, etc. Mas a ambição de muitos, a ambição de poucos, digamos assim, mas para a dominância dos demais, da maioria, cria-se uma forma especulativa, cria-se uma forma de dominância por meio de um só corpo administrativo. Então nasce a especulação de uma maçonaria que nunca existiu. Nunca existiu. O que existiu foi uma corporação de ofício que hoje você chegou aos teus ouvidos, que seria uma maçonaria. Mas o que aconteceu foi o seguinte: um grupo de pessoas entendeu que poderia unir todas aquelas corporações em uma única corporação e que esse indivíduo, nada mais do que o próprio delegado, digamos assim, alguém que representasse o reino da Inglaterra, porque tudo começa lá, tudo se destrói lá, poderia dominar todas aquelas corporações. E quem tivesse de fora, nada mais seria que excomungado e que nada mais seria do que deixado para trás, senão até levado à morte. Foram muitos que foram levados à morte por não aceitar o regime ali colocado, ortogado, para acabar com aquelas corporações de ofício. Então criou-se uma corporação que hoje você denomina como grande loja, que nada disso existia, foi tudo criação, tudo para que as demais corporações pudessem se escravizar àquela única corporação que dominaria todas as outras corporações mediante o regime monárquico da Inglaterra e mediante ao poder da igreja. Então acabou-se a ideia maçônica e cria-se uma fantasiosa maçonaria que hoje vocês clamam para si como maçonaria de originalidade e com regularidade. Eu peço perdão aos meus todos aqueles que me acompanham no meu canal, que um dia eu também defendi essa originalidade maçônica como verdade. Mas continuarei o meu legado de defender a maçonaria
como ideia, como a corporação de ofício viviam a ideia maçônica em um organismo de pessoas vivendo a vida orgânica. É isso que a partir de hoje eu tentarei viver entre meus irmãos da Guerreiros da Luz e da Liberdade. Tirarei de mim tudo que foi me condicionado, tudo que me foi colocado por juramentos, por repressões, e a partir de hoje eu vou viver, e já estou vivendo a maçonaria entre irmãos, mas ainda tinha alguns vícios, não vou mentir para vocês, ainda tinha alguns vícios da maçonaria institucional, mas a partir de hoje estou extinto totalmente dessa mentira que me fizeram acreditar e que até hoje você também acredita. O que está aí não é maçonaria, não é maçonaria. Aliás, pode até ser maçonaria, mas não é o que eles falam. Não é que mantém uma tradição, mantém uma originalidade, são detentoras de um segredo. Mentira, tudo mentira, nos mentiram, nós fomos enganados. Te amo sem te conhecer.